Graça e paz, meus amados. Estamos mais uma vez reunidos, junto com os irmãos, para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor e ouvirmos da parte de Deus o que Ele tem para nós. Gostaria nesse momento, junto com você, de lermos em Salmos. Abra sua Bíblia, Salmos 119, dos versos aí, 129 ao 136. Salmos 119, dos versos 129 ao 136. Diz assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrente de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, pelo culto, ó Deus, que estamos prestando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará nesse dia. Senhor, te peço nesse momento ser conosco, em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Queridos, vamos passar para o nosso momento de louvor. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Voltamos, meus queridos. Hoje nós vemos pessoas aí que perderam a sua identidade. Não sei se você já reparou isso no que está acontecendo. Pessoas que procuram a cada dia serem mais parecidas com outras. Nessa pandemia que estamos tendo aí, né? Nessa reclusão, onde tem vários meios aí de diversão, temos Netflix, Amazon, internet aí aos montes, canais, né? Redes aí que transmite, Vivo, Claro, e tem muitos filmes, muitos desenhos, e nós estamos vendo aí muitas pessoas procurando cada dia mais parecer com algum personagem. Nós vemos homens e mulheres que querem ser parecidos aí com bonecos, personagens de filme, novelas, desenhos animados. Nós vemos que a humanidade ela está perdendo a sua identidade. Vemos aí um mundo onde assumir a identidade do outro está se tornando cada vez mais normal. E dentro das igrejas? Você já reparou? Dentro das igrejas não é diferente. Nós vemos aí irmãos e irmãs querendo a cada dia imitarem cantores famosos, pregadores aí de renomes, pois estão, na maioria das vezes, desanimados com a sua própria vida. Estão insatisfeitos com a sua vida. Não estão encontrando na própria vida, felicidade. Não conseguem encontrar aí algo que venha trazê-los, né, no caso, a alegria, ou uma realização, ou até mesmo sentido para a vida. Então, o que fazem? Começam a procurar na vida de outras pessoas, imitarem a vida de outras pessoas. A Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo, uma vez ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas não era para aqueles que estavam ali ouvindo ele falar, fosse agora todos fazerem tendas. Não, ele está falando ali para que eles fossem apaixonados por Cristo como ele era, para que se entregassem a Cristo como ele se entregou, que ouvissem e que tivessem uma vida de dedicação e pregação ao Evangelho como ele tinha. Não de querer fazer as mesmas coisas, procurar ser açoitado, procurar fazer tenda, não. Era outro sentido. Mas quando vemos então, quando vivemos, né, a palavra de Deus, ela nos dá então uma identidade. Quando eu procuro viver a palavra de Deus na minha vida, ela me dá uma identidade. Eu olhar para uma pessoa, achar bonito o que ela faz, entendeu? E querer fazer algo semelhante, ótimo. Mas eu vou estar buscando em Deus algo para a minha vida. Buscar dentro da palavra de Deus algo para a minha vida. Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra quem nós somos. Ela nos mostra para o que nós vivemos e para quem nós vivemos e o que nós devemos fazer, o quem nós servimos. E o melhor de tudo, a palavra de Deus também nos mostra para onde nós vamos. Ela nos traz a razão para uma vida de alegria, de esperança em Cristo. Então, meu querido, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você no reino de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Romanos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos nesse momento a iluminação do Teu Espírito, para que possamos falar aquilo que está no Teu coração para o coração da Tua igreja, para o coração daquele que está nos ouvindo, Senhor. Ser conosco, nos traz, ó Deus, um esclarecimento da Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quem é você no corpo de Cristo? Nos primeiros versículos da carta aos Romanos, Paulo, então, ele apresenta ou se apresenta aos cristãos em Roma. É possível que alguns desses cristãos conheciam ele, outros talvez não, outros nunca tivessem ouvido falar ou conhecido o apóstolo Paulo. Assim, nos primeiros 17 versículos iniciais aí, Paulo procura aproximar-se de seus leitores romanos e apresentando, então, as suas credenciais. Ele tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, ele sabia para o que ele foi escolhido e ele sabia o que deveria fazer. O grande problema é que muitos hoje dentro da igreja não têm essa consciência, ainda não sabem quem são, ainda não sabem para que eles foram escolhidos, ainda não sabem o que devem fazer e ficam perdidos muitas vezes. Para você entender o contexto, na antiguidade, quando alguém escrevia uma carta, ele começava sempre com o próprio nome. Não é muito diferente do que alguns aí já experimentaram também, aqueles que escreveram cartas aí antigamente. Você começa já botando o seu nome. No entanto, havia muitos homens ali chamados Paulo naquele tempo, de modo que o escritor então teve de se identificar mais detalhadamente e de convencer os seus leitores de que ele tinha sim o direito de lhes enviar essa carta. Paulo tinha credenciais, ele tinha uma identidade. E quais eram então essas credenciais? Qual era essa identidade do apóstolo Paulo? A primeira, ele era servo de Jesus. Sim, ele se apresenta primeiro como servo. E o termo que Paulo usa para servo era particularmente significativo para o romano, porque assim como na sua epístola a Tito, ele também aqui em Romanos, ele se apresenta como doulos, ou seja, como escravo de Cristo. Ele se coloca para aquele povo como Paulo, escravo de Cristo, demonstrando assim a sua submissão, a sua dependência, a sua sujeição ao Senhor Jesus Cristo. Será que nós nos apresentamos muitas vezes como servos do Senhor? Será que nós nos apresentamos como escravos de Cristo? Como aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente? E ele diz que ele serve com prazer, porque ele amava servir ao seu Senhor. Ele se coloca como dependente do seu mestre.
Ele tem a sua liberdade em Cristo e sabe que Cristo o trata com respeito e com amor. Um amor do qual o seu Senhor deu a própria vida por ele. Então Paulo ele não se envergonha em momento algum de dizer Paulo servo, Paulo escravo de Cristo. A segunda credencial que Paulo nos apresenta, ele era um apóstolo. Diferente dos de hoje, bem diferente dos de hoje. No Novo Testamento, o termo, ele assumia um sentido distintamente religioso. Em seu significado mais amplo aí, ele referia-se a alguém que era enviado em uma missão espiritual, alguém que nessa função representa ou representava aquele que o havia enviado e levava a mensagem de salvação. Era assim que Paulo estava se identificando como apóstolo. Nesse sentido aí mais amplo, mais profundo, queremos dizer que era um homem, esse apóstolo, ele era um apóstolo por toda a vida, por onde ele passasse, por onde ele chegasse, aonde ele estivesse, ele era um apóstolo, porque ele levava a palavra de salvação. Ele era investido com a autoridade dos céus, daquele que o enviou. Essa autoridade diz respeito tanto à doutrina, quanto a uma vida de dedicação ao Senhor. Uma vida de levar vida a outras vidas, né? Uma vida para levar salvação a outras vidas. Paulo, ele era apóstolo no sentido mais rico do termo. Seu apostolado aí era o mesmo dos outros 12. Ele deixa isso bem claro quando ele diz que o próprio Jesus foi quem o ensinou e o chamou. A terceira credencial que nós podemos ver aí de Paulo, ele era um pregador do Evangelho. Quando Paulo ainda era um rabino judeu, Paulo consagrou-se como fariseu às leis e às tradições dos judeus. Ele era voltado para isso, ele se dedicava a isso, mas agora ele descobriu algo muito maior. Quando ele então entrega a sua vida a Cristo, ele se consagrou ao Evangelho e ao ministério para o qual ele foi chamado. O termo evangelho aí, sabemos que significa boas novas, é a mensagem de que Cristo morreu para nos dar vida, Cristo morreu por os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Ele foi sepultado, ele ressuscitou e agora ele pode, sim, interceder por mim e por você, junto ao Pai. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor. O Evangelho não é do homem, ele veio de Deus, é Deus a sua origem. Irmãos, quando nós falamos de Evangelho, nós falamos da palavra pura do Senhor. Infelizmente, essa palavra ela tem sido distorcida, ela tem sido mudada, ela tem sido usada para benefícios próprios de alguns. Mas o Evangelho verdadeiro é aquele que vem direto do trono de Deus. Jesus Cristo, ele é o cerne da mensagem do Evangelho. Ele é o ponto central da mensagem do Evangelho. Um Evangelho que não traz Cristo como o seu ponto central, não é um Evangelho. Paulo identifica Cristo como um homem, um judeu e o Filho de Deus. Ele vem falando do Evangelho, vem expondo quem era Jesus, falando que Jesus nasceu de uma virgem, assim como disse o profeta Isaías no capítulo 7, no verso 14, na família de Davi, fato que lhe conferia então direito ao trono de Davi.
Ele diz também que Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado dentre os mortos para garantir a nossa salvação. E esse acontecimento maravilhoso da morte vicária e da ressurreição vitoriosa é que nos constitui, ou seja, é que constitui o Evangelho, a boa nova de salvação, e era essa a mensagem que Paulo pregava sempre. Um Cristo ressurreto, que vive e que traz vida a todo aquele que se aproxima dele. A quarta credencial de Paulo, ele era um missionário aos gentios. Sim, um missionário aos gentios. O termo missionário aí no latim é apóstolo, aquele que é enviado. Provavelmente houve ou havia ali várias congregações em Roma, não apenas uma igreja, uma vez que em Romanos 16, aí Paulo, ele saúda, aí vários grupos que se reuniam nas casas. Paulo, meus queridos, ele foi chamado para ser apóstolo. O cristão foi chamado para ser servo de Jesus. Nós somos chamados para sermos missionários da palavra do Senhor. Nós também fomos chamados para sermos santos. Nós não seremos santos algum dia, não. Nós já somos santos no presente. Sim, um santo é aquele que tem a sua vida separada por Deus, que busca, que crê no Senhor e que busca santificação a todo momento na sua vida. Foi para isso que Cristo nos chamou, para sermos santos, para a salvação que Ele nos proporcionou. A salvação, então, não é algo que nós fazemos para Deus, não. A salvação é algo que Deus nos chama a ela pela sua graça. Deus nos chama para a salvação. Quando cremos em Cristo, então, nós somos salvos por sua graça e experimentamos, então, a sua paz. A missão de Paulo era levar o Evangelho aos gentios. A nossa missão, como servos de Deus, como chamados do Senhor, como santos do Senhor, é levar essa mesma mensagem para aqueles que estão morrendo sem Jesus, que estão perecendo, que precisam de uma palavra. Sermos, então, um pregador desse Evangelho, um Evangelho que deve ser pregado a todos, ou seja, a todas as nações. Dentro desse contexto, dessa mensagem, nós podemos, então, fazer algumas aplicações. Nós somos chamados para sermos servos de Cristo. Essa é a nossa principal identidade. Você foi chamado para ser servo, não ao contrário. Você não foi chamado para ser senhor. Nós somos chamados para sermos servos. Nós fomos escolhidos para levar a mensagem de boas novas de Cristo, não para ficarmos parados, sentados, contemplando, não. Nós somos chamados para sermos enviados. Nós fomos separados para pregar a palavra de Deus a um mundo caído, não para receber essa palavra e guardá-la em nosso coração, só para nós. Não, nós recebemos essa palavra e temos que levá-la a esse mundo que está aí no estado caótico. Nós temos a nossa identidade. Somos servos de Cristo, mensageiros do Senhor, pregadores da palavra e filhos do Deus vivo. Então, querido, para nós concluirmos, guarde isso no seu coração, guarde isso lá dentro, trancado no teu coração. A nossa identidade é cidadão do céu. A sua identidade é servo de Cristo, mensageiro do Senhor. Por isso nós devemos ser nós mesmos, porque Deus nos chamou assim. Por isso nós somos escolhidos por Deus. Ele nos conhece,
Ele sabe e Ele vai trabalhar no nosso ser. Nós fomos transformados por Ele e somos dele. E é Ele que é o nosso Senhor. Pense nisso, guarde isso no teu coração. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, porque, ó Deus, hoje nós temos uma identidade. Hoje nós somos, ó Deus, cidadãos do céu, filhos do Deus vivo. Nós somos chamados, ó Pai, para pregarmos a Tua palavra. Nós temos, ó Deus, as credenciais de servos do Senhor, de pregadores do Evangelho, ó Deus, de mensageiros, ó Pai, de boas novas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo. Continue, ó Deus, abençoando e derramando a Tua graça e a Tua misericórdia. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus Cristo, as ternas e doces consolações do Teu Santo Espírito, esteja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Querido, tenha uma boa semana, fique com Deus, Deus lhe abençoe.